Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: como sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiam grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, 12º domingo do tempo comum, dia 23 de junho. Hoje a liturgia nos coloca aqui São Marcos capítulo 4, versículos de 35 a 41. Já te convido a você compartilhar, se inscrever no canal, comentar, deixar o seu like. Vamos fazer a palavra de Deus crescer. Que texto simplesmente maravilhoso e que retrata para cada um de nós a nossa vida, nosso cotidiano. O texto do Evangelho diz: ao cair da tarde, Jesus e os discípulos foram para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Então a cena de fundo é essa: os discípulos entram na barca que Jesus está. Aqui tem uma primeira imagem, essa imagem da barca. Os padres da igreja veem nela a figura da igreja. A barca que está Pedro e os discípulos é a barca aonde Jesus está. A figura dessa barca é a figura da igreja. E diz que começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já se começava a se encher. É uma imagem de tudo aquilo que se levanta contra a Santa Igreja. E nos dias de hoje, parece que voltou, né? Coisas que do passado, que estavam um pouco assim guardadas, elas têm voltado à tona, como por exemplo um ódio. E eu não digo a todos, né? Com respeito a muitos irmãos protestantes, pessoas maravilhosas, e tem vários amigos protestantes, com respeito a essas pessoas sérias, mas por outro lado há um ódio protestante que se levanta contra o catolicismo hoje de uma maneira assim absurda, coisas que já não se falavam mais e parece que voltou, né? Há um ódio contra a igreja. Qualquer coisa, se a gente coloca alguma coisa então relativa à doutrina, pronto. A gente coloca para os católicos e aí as pessoas se ofendem. Alguns protestantes assim desse nível se ofende com aquilo que é a nossa fé. Olha, nós respeitamos vocês, nos respeite também naquilo que a gente crê. No dia do juízo nós vamos responder. Mas veja, os ventos são contrários. Há um vento que sopra. O satanismo tem crescido muito. Há um ódio por parte de um ramo protestante contra os católicos que é algo absurdo. As pessoas hoje estão, os de fora e os de dentro, metendo o pau na igreja. Mas Deus tem levantado muitos santos. Deus tem levantado a santidade. Ele prometeu e disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Essa barca, ela balança, está no mar tempestuoso da vida, mas ela não afunda, meus irmãos, porque é promessa de nosso Senhor. Ele diz que, tá aqui, ó, a barca começou a se encher, Jesus estava na barca e com uma palavra, Jesus diz: cala-te, e tudo cessa.
Então, a primeira imagem que eu gostaria de trazer é a imagem da barca como a figura da igreja. Atacada, vilipendiada, desprezada, desfigurada. A igreja de Cristo está caminhando para isso, né? Para ficar como seu fundador, desfigurada. Desfigurada. Ficar como diz lá o profeta Isaías, capítulo 53. Ele tão desfigurado estava que não tinha mais aparência humana. A igreja e aqueles que são fiéis a Jesus estão caminhando para o desfiguramento, pela perseguição, pelo ódio, pela descriminalização, por tantas coisas que são jogadas e atacadas na igreja. Mas fiquemos tranquilos, porque tem uma promessa do Senhor sobre a igreja dele, e é a única instituição que tem mais de 2000 anos, é a igreja de Jesus Cristo. Fiquemos tranquilos com relação a isso, porque o vento bate, mas a barca não afunda, porque Jesus está nesse barco. Essa é a primeira mensagem. Depois a gente poderia aplicar isso para a nossa vida. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, quantas vezes e por quantas vezes os problemas nos vêm, batem à nossa porta, nos assolam de todos os lados e parece que o Senhor não está nem aí. Parece que Jesus se esqueceu de nós. Nós muitas das vezes estamos como os discípulos aqui, no meio de um mar tempestuoso. Talvez você que me ouve agora esteja passando por tempestades. Talvez você esteja passando por um mar muito agitado na sua vida, com situação financeira, com problemas de enfermidade. Quantas pessoas têm recebido notícias de enfermidades? E diante disso, há uma corrosão do coração, há um medo, um pânico, diante da possibilidade, por exemplo, de morrer, ou diante da possibilidade de sofrer, ou diante de tudo que pode acontecer. São muitos os problemas. Problemas com filho, problemas de drogas, problemas emocionais. Quantas pessoas doentes de depressão, disso e daquilo outro. E parece que Deus não está olhando para o nosso problema. Meu irmão, minha irmã, Jesus com uma palavra, Ele faz com que cesse toda a tempestade na nossa vida. Mas o que o Senhor espera de nós é aquilo que Ele disse para os discípulos: por que vocês estão com medo? Nessa palavra de hoje, nesse evangelho de hoje, Jesus ele quer tirar todo o medo do meu coração e todo o medo do seu coração. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei quais são as suas dores, mas eu quero dizer para você, se você caminha com o Senhor, se você coloca a sua esperança em Jesus, fique tranquilo, porque aconteça o que acontecer na sua vida, a última palavra é a de Jesus. É Ele que tem a última palavra, meu irmão, minha irmã. Jesus é que tem a última palavra. Não é a doença, não é o desemprego, não é o mar agitado da sua vida, não é nada disso. E se o Senhor está permitindo que eu e você atravesse hoje pelo vale tenebroso, pelo vale da sombra da morte, pelo vale escuro, onde a gente não consegue vislumbrar a claridade, saiba você, Jesus quer suscitar no seu coração uma fé inabalável nele. A fé que Abraão teve contra toda esperança. Não se apegue àquilo que você está vendo. Não se apegue àquilo que está à sua volta agora. Talvez você esteja olhando e você não está vendo solução. Mas saiba, Jesus ele tem o poder para, em uma única palavra, ele fazer cessar tudo isso. E Jesus está dizendo para mim e para você: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo, seja lá o que estiver acontecendo hoje na sua vida. Em nome de Jesus, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Não tenha medo, não tenha medo do futuro, não tenha medo do amanhã, não tenha medo da doença, não tenha medo de nada. Levante a cabeça, porque você tem um Deus poderoso que caminha contigo. E volto a dizer, e se Ele permitiu, e se Ele está permitindo que eu e você passemos por tribulações nessa hora, parece que o barco da nossa vida vai naufragar. Saiba, Jesus quer extrair da nossa vida o melhor.
E se Ele está permitindo, é porque daí Ele vai tirar um homem e uma mulher de uma têmpera e de uma fortaleza inabalável. Deus abençoe a sua vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.